Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mesa. Dando continuidade, vocês já assistiram o episódio anterior, claro, né? Se não assistiram, gente, voltem a assistir, porque não tem como pegar um episódio solto por aí, vai ficar sem entender muita coisa. Então, assiste lá e voltem aqui. Mas quem já acompanhou, está conosco desde o primeiro. Hoje nós estamos dando continuidade ao episódio da semana passada, que a Zena já deu entregou a chave no outro episódio, dizendo a gente vai gravar mais um hoje ainda. Então hoje, o que aconteceu há poucos minutos atrás. Mas enfim, continuando, eu quero começar esse novo episódio dando uma palavra que nós nos bastidores aqui a gente conversou sobre uma palavra que acredito que ilustra muita coisa que foi falado desde o primeiro episódio até agora e que ficou na minha mente e que eu vou compartilhar com vocês. Eu perguntei, Zena, você sabe qual que é o versículo que fala sobre tal coisa? E ela recitou. Não estava gravando, mas ela recitou tudo que eu vou ler para vocês. Mas eu vou ler como tá aqui, mas depois ela pode recitar também de novo. Fica em Marcos 16, capítulo 16, versículo 14 em diante, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado. Isso é já na ressurreição de Jesus. E disse-lhes, a Zena falou que nessa parte em que ele estava dizendo, ele estava como, Zena? Subindo. Flutuando, subindo os pezinhos assim, quando ele foi subindo, é isso, né, Zena? Ele foi subindo, ele foi recitando isso, e ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, ou seja, depois de ter lhes falado que ele já estava subindo, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles estão os 11 na mesa, ele aparece, diz paz seja convosco e marca com eles o encontro no monte. E aí no monte é que a Bíblia é um resumo, né? No monte, ele, na hora que ele está subindo, ele dá a instrução, a nossa missão. A nossa missão, você creu? Então, ide e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Que coisa forte, né? Que coisa forte. Forte. Lindo. Então, a missão, você encerra o livro de Marcos com essa missão tremenda de Jesus. Ide e pregai o evangelho. Quer dizer, leve a boas novas de salvação. E é a história que eu conto, né? Que quando eu pedi lá em cima para ele que eu queria andar, ele vem comigo, eu só volto, e ele me dá a missão
que era visitar Joinville casa por casa, que aí eu encontrei a mulher com a ferida na perna, vi ela curada. Aquele desafio do marido, quer dizer, não adianta vir falar de blá, blá, blá para mim. Se realmente o Deus que vocês estão pregando funciona, cure a minha mulher. Era uma ordem dele. E esse cure a minha mulher, eu disse, Senhor, o desespero dele. Ele tem uma família, tem filhos pequenos e tem uma esposa inválida, né, com uma perna para cima, sem conseguir levantar e buscar uma água para tomar. E aí eu pude ver a mulher curada, de pé, no dia que aquilo que eu declarei, eu vi. E depois no hospital fazendo um trabalho muito mais relevante do que o que eu fazia. Então, esse é o Senhor, né? É ide. E aí nós vamos ver. E nós vamos, né? É impossível contar a história da Fernanda, ela que vai fazer o podcast, contar a história dela para vocês, né? Ela tem uma história de vida, mas como ela chegou a mim, né, Dani? Como ela chegou a nós. Como nós chegamos a essa mesa, né? Na verdade, como que Deus, né? Já falamos no podcast anterior um pouquinho de como eu, né? Comecei a caminhar ao lado da Zenate, mas nesse ambiente, né? Em que a gente sempre estava ali compartilhando experiências com Deus, numa das vigílias também, dessas reuniões de oração, eu estava já voltando para minha casa e Deus falou muito no meu íntimo, no meu coração, que eu precisava arrumar as malas e passar um tempo lá no sítio em Piraberaba, né? Que é onde a tia Zenate mora hoje. A gente sempre fazia as reuniões lá e tudo mais, e eu falei, meu Deus, e agora? Que loucura, né? Nesse período eu trabalhava em casa, né? Então não tinha nenhum... Estava totalmente desprendida, poderia fazer essa loucura, mas ao mesmo tempo pensando, né, qual é o propósito disso? Mas era Deus que sabia. Mas como eu sempre fui, eu costumo falar, né, eu fui ensinada a obedecer por conta da história dos meus pais, né? De muitas desobediências, eles quiseram nos passar o contrário. Então vocês vão aprender a obedecer a Deus, né, a voz de Deus. E eu fiz isso, obedeci. Isso era num sábado. Na segunda-feira a gente tinha uma reunião, né, onde estava sempre juntos, mulheres e pessoas, né, na comunidade onde nós participávamos. E eu falei, olha, nega, como a gente chama carinhosamente, né, Deus falou comigo que eu tenho que arrumar minhas malas e passar um tempo contigo na tua casa. O que tu acha? Dela, nega? Não, pode vir. Eu falei, eu acho que vai ser um mês e tal. Dela, eu acho que vai ser um ano. Eu falei, eu encontrei uma mais louca que eu, né? Nessas coisas que o Espírito Santo faz e que a gente não entende. E realmente foi um período de um ano que eu estive lá, né? E isso tem muitas histórias para compartilhar, mas nesse período que eu estava lá, já havia acho que uns 3 para 4 meses. Na virada de ano nós iríamos fazer uma ceia, né, para alguns amigos, uns poucos amigos, 50. E eu me dispus a fazer, né, toda a ceia. Mas eu falei, não vou dar conta sozinha. E eu lembrei que a Fernanda, né, nesse período ela já tinha começado a caminhar com a gente na Adonep, já tinha passado por algumas histórias, algumas experiências. A gente tinha um estudo também na casa de um amigo onde a gente compartilhava juntas, né? Tava ali. Então tinha criado, não era aquela coisa de intimidade, mas já éramos amigas. Isso. E eu sabia que ela ia estar sozinha, porque a maioria das pessoas estavam com família e tudo mais. Ela estava na casa da mãe dela, mas né, nesse período eu sabia que ela estava meio sozinha. Eu falei, olha, vou mandar mensagem pra Fernanda ver se ela não quer vir aqui passar uns dias comigo e me ajudar, né?
já sabia que ela não cozinhava muito bem. Mas eu falei, não, lava a louça. Agora as coisas mudaram. Mas saber lavar a louça, ela deve saber, né? Enquanto eu vou cozinhando, ela vai fazendo. E realmente fiz esse convite, ela prontamente aceitou e falou, bora, vamos lá. Então, isso era 2 dias antes acho que uns 3 dias, né? Antes da virada, que o jantar que a gente fez foi no dia 1º. Isso. E daí a gente passou a virada juntas. Ela veio, né, ficar comigo ali naqueles dias. E desde então, a tia Zenate ouviu uma conversa dentro do meu quarto em que eu perguntava, tá, Fernanda, quando que tu vai embora? Ela falou, não, eu só vou pra casa mudar de roupa, troco a mala e venho com outra. E dito e feito, né? Cada vez que a gente vinha pra o centro, eu passava na casa dela, ela só trocava as malas, trazia uma mala e levava outra. E nesse período, juntas, né? Eu passei 1 ano no sítio, a Fernanda também deu 1 ano praticamente, mas juntas a gente ficou ali uns 7 meses compartilhando. Então, chegamos até esse momento, porque imagina, 7 meses morando junto, a gente teve muitas histórias compartilhadas, né? Lindas. E como a Fernanda vai compartilhar um pouco mais do objetivo dela de estar ali, que foi algo que ela entendeu profissionalmente e espiritualmente que ela precisava daquele tempo, especificamente à mesa, né? Isso. Compartilhando dessa palavra que a tia Zenate tem muito a jorrar sobre as nossas vidas. Não foi diferente na minha vida, obviamente. Mas foi incrível, porque eu costumo falar que eu sou uma pessoa quase nada questionadora. Eu sempre tive acesso à Bíblia, sempre estudei, sempre amei a palavra, mas eu tenho poucas dúvidas e questionamentos dentro de mim. Então, muitas vezes, tem questões que eu não sei a resposta, mas é porque eu nunca me fiz a pergunta. Não que ela não tenha dúvidas. E a Fernanda já é a pessoa que é extremamente questionadora, pensadora, ela gosta de pensar nas situações, e nesse período em que nós estávamos ali, eu cresci demais exatamente por causa disso, porque a gente sentava à mesa para tomar café da manhã, para tomar café da tarde, para almoçar, em qualquer momento, e aí ela ficava ali com aquela testa franzida, assim, e quando ela fazia aquela cara, eu já sabia, lá vem uma pergunta, né, daquelas. E sempre de Bíblia aberta, sim, né? Porque ela sempre vinha com a Bíblia, ia tomar café, caderninho, caneta. Isso. E eu já sabia que ela ia fazer pergunta da Bíblia, né? E às vezes eu brincava que eu falava assim, calma, me dá 5 minutos, eu não tenho a resposta pronta, mas eu sei onde achar. E aí pegava a Bíblia e ia folheando e falava, lembrei, tá aqui. E isso é estar à mesa, né? Esse é o privilégio de estar à mesa. E eu acredito que era muito isso que Jesus vivia com os discípulos, né? No dia a dia, os questionamentos da vida iam vindo e a gente podia partilhar daquilo que eu cresci dentro desse ambiente, né? Tendo a tia Zenate como desbravadora desse caminho, né? Ela abriu o caminho, a gente só foi passando atrás. É isso. E pude compartilhar essas experiências com a Fernanda da mesma forma. Só que a água que passa por aqui para ir para lá, primeiro passa aqui, né? Então, todas as vezes que a Fernanda tinha questionamentos ou situações, né, que ela precisava entender da palavra para que a fé dela fosse edificada nesse início do caminhar, e eu encontrava essa resposta, era uma resposta de uma questão que eu nem sabia que eu tinha. E acabava trazendo resposta também para as minhas questões. Gente, eu sou muito chorona. Dessa vez eu trouxe lencinho. Estamos preparados. E que incrível é poder, e eu acredito que isso é só com Jesus mesmo, né? Que a gente tem essas experiências de poder ser edificada uma com as histórias da outra, à mesa, dessa forma, mas resumidamente, essa é a razão de estarmos aqui, porque nós passamos 1 ano da nossa vida assim, sentadas à mesa, compartilhando, né, ouvindo as histórias daquilo que a Zenate tem a compartilhar com a gente e sendo edificadas mutuamente, uma com as questões da outra, com as respostas da outra, com a vida, né, porque eu lembro que muitas das coisas eu chegava, a Fernanda falava uma história, eu falava, lembrei de uma história. Eu gosto de contar história, gente, gosto mesmo. Tem muita história pra contar.
E eu compartilhava uma história com ela, ela abriu o olho, ela pegava o caderninho, eu tava contando uma história que pra mim não tinha absolutamente nada a ver. Era uma história de algo que tinha acontecido e ela falava, entendi. Aqui, ó, na psicologia, é isso que tu tá me contando essa história, eu tô entendendo isso em Deus e tal. Então, dessa forma foi como a gente se conectou, né? E por isso hoje a gente tem essa amizade, essa conexão de poder ser edificada. E eu lembro que até numa das últimas conversas que a gente teve, a Fernanda, acho que foi um pouquinho antes do casamento dela, quando ela foi me entregar o convite do casamento, ela falou, eu vou lá dormir na tua casa. Eu falei, tá bom, então vem, né? Já tinha essa liberdade. E a gente sentou na mesa, já era tarde da noite, e ela fez uma pergunta pra mim da minha história, eu comecei a compartilhar com ela, ela falou, meu Deus, Dani, tá aqui, ó, de novo, né, psicologia. E é isso que o Senhor faz, são essas conexões que o Senhor faz, e a gente quer estar sempre sendo edificados e edificando também, né, uma vida dos outros. Verdade. Então, o que nós entendemos, né? A Dani convidou a Fê, porque ia ter um evento e ela vai me ajudar. Isso. E aí ela foi trocando a bolsa. Então agora eu vou fazer a pergunta para você. Por quê? Por que você quis ficar um ano na minha casa? Que você tinha acabado de se formar, né? E você disse, eu entendi tudo de psicologia, mas ela vai até aqui. Isso. Eu lembro disso. E foi o dia que eu escutei que ela dizendo para a Dani disse, mas tu tá morando aqui? Ela disse, aham. Enquanto eles não me mandarem embora. Ela fez, aham. E tu pediu para irmã Zenate, você pediu para a nega? Ela fez, Ela falou, E eu escutando. Você não vai pedir? Ela, E aí? Só se ela me mandar embora, né? Eu não vou pedir, mas aí, se ela me mandar embora, eu vou. Aí eu digo, Aí fomos tomar um café. Chamei elas para, acho que era almoço, café. E eu disse, então, quer dizer que você só vai embora se eu te mandar. Ela começou a rir e chorar. Ria e chorava. Eu disse, você não precisa ir embora. Você pode ficar o quanto você precisar e quiser. Até Deus abrir uma porta para você ter um trabalho. Aí você explicou, né, que a psicologia te levou até um lugar e tu queria entender espiritualmente, que tu tinha entendido que o ser humano era corpo, alma e tinha um espírito. Então tu queria entender agora sobre essa área, eu nunca esqueço. E eu acho que eu preciso, no mínimo, um ano. Então, realmente, gente, ela foi para uma escola, porque ela acordava com o caderninho, com a Bíblia, ou atrás da Dani, ou atrás de nós duas, mas podia estar, ela lavava a loucinha, ela gosta de lavar louça, lavava a louça e já enxugava a mão, já com o caderninho, e tudo foi algo lindo. Eu vi alguém querendo aprender. E que aprendeu, né? E nos ensinou, né, Dani? Muito, com porque certeza, é isso que eu falo. Dela nos levava. Ela nos constrangia com as perguntas e com a forma como ela tinha desejo por conhecer. E eu costumo falar que, para mim, principalmente, né, que eu cresci dentro desse ambiente, muitas coisas são comuns. E a forma como ela lidava, até mesmo com a comida. É verdade. A forma como ela se deliciava com uma comida, aquilo era tão prazeroso e trazia na palavra, na mesa mesmo. E aquilo me constrangia no sentido assim, de tipo, você tá tão habituada em viver isso que você não se delicia. Valoriza. Que isso pra ti não é um deleite. Eu tô te mostrando
que a minha presença pode ter deleite mesmo para aqueles que cresceram nesse lugar, né? E ela era se eu muito... tenho algo compartilhado que você edificou na minha vida, foi Quantos isso. quilos você tinha na época? Magrinha, gente. 48, 47, Menos 48. era 46, 47. Tá Ela por aí. chegou lá tão magrinha. E aí ela come bem, acho que ainda come bem devagarinho, mas só que tudo que ela comia, ela fazia assim, ó. A Dani que tinha feito. Que delícia! Que delícia! Mas assim, você via delícia, que a gente acabava ficando delícia. A comida ficava mais gostosa, assim como a palavra também, que era da mesma forma. O olhar dela de descoberta, de tipo assim, meu Deus, isso vai mudar a minha vida. Eu tenho uma chave aqui que é extraordinária. E isso fazia com que a gente atentasse para aquilo de uma forma diferente, falava, realmente isso é uma chave diferenciada, que sempre teve na minha mão e eu nunca usei, agora ela tá me fazendo usar e tá abrindo portas, né, de conhecimento. Foi muito lindo. De experiências com Deus. Aí deu o ano da Dani, né? Eu creio que nem os pais entenderam, poxa, essa guria devia trabalhar, tá lá na Zena sem trabalhar, mas não sabiam eles, né, o quanto foi maravilhoso, né? Na vida da Fernanda, na nossa vida. Elas sumiam as duas e os Zizi me diziam, onde é que elas estão? Aí estavam orando no bambu. Uma agarrada na outra, orando no bambu. É isso. Foi um período muito lindo. E foi sobrenatural porque vai ter um episódio que eu vou contar a minha história de vida, mas partindo de como eu cheguei em Joinville no final de 2019, que era já início de pandemia 2020. Só que o contexto de vinda para Joinville, independente do que aconteceu antes, foi de uma depressão crônica. E eu tinha o último ano de faculdade trancado. Então, o último ano de faculdade em psicologia. E a psicologia não funcionou comigo porque eu me auto-sabotava no meu próprio processo, porque eu conhecia as técnicas, eu já estava no último ano, e o último ano ele é estágio prático, então a teoria já tinha sido. Então não funcionava comigo e não foi suficiente para me ajudar. Para te curar. Isso, para me curar do que eu carregava. E no meio de muita dor, passei o ano de 2020 inteiro em casa chorando, estudando, porque daí fiz o último ano meio que online, que era o que tinha para fazer naquele tempo. E eu recebi um convite, que hoje com essa mesa, né, de tantos episódios que vocês passarem com a gente, vocês vão entender, que eu recebi um convite para estar num encontro da Adonep. Num retiro nosso, de verão. Isso, esse foi o segundo. Mas no primeiro foi um encontro de uma quarta-feira, só que foi o pré... mesmo. Foi um pré-retiro. Foi um pré-encontro de verão que eu fui. E foi alguém que contou uma história de vida. E, na verdade, a minha história, quando vocês escutarem, vocês vão entender. Quando eu escutei aquela, não bateu com a minha, eu falei, nossa... essa pessoa não vai compreender o que eu vivi. Eu entendo que a história dela foi difícil, mas ela não vai compreender o que eu vivi. O tamanho da minha dor, né? O tamanho da minha dor. Porém, o que realmente impactou a minha vida naquele dia, que é o motivo, acredito, né? De nós estarmos aqui hoje, foi o amor. Porque o amor que eu recebi naquele lugar, o abraço. O beijo, quem é você, o que você tá fazendo aqui, da onde que você veio. E não era algo de como você tá, tudo bem. Né? Tudo bem e passou. Mesmo que o dia tivesse sido caótico, né? Aquele tudo bem. Não, era realmente um interesse com a minha vida que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. E aquele amor me constrangeu de uma forma que eu fiquei desesperada. Eu queria voltar para casa, eu queria sair correndo, porque ao invés de aquilo me aproximar, me repeliu ainda mais, porque eu pensei, nem para ser feliz eu presto.
Nem pra ser feliz eu dou conta, porque eles me perguntavam quem eu era, eu não sabia responder. Eles me davam um abraço, eu não sabia como retribuir um abraço. Receber e nem retribuir, eu não sabia o que falar pra eles e eu queria ir pra casa. Aí que eu recebi o segundo convite. Não, Fernanda, então você tem que ir pro encontro de verão, vai ter muita gente lá, você precisa sair de casa. E eu peguei e aceitei, fui. E lá nesse encontro de verão, eu tive os 4 melhores dias da minha vida, que eu jamais consegui expressar o que eu senti dentro daquele lugar. Mas, resumindo, foi a primeira vez que eu escutei Deus pra mim. Que lindo! Que eu senti Deus pra mim, porque antes ele era o Deus da vizinha, ele era o Deus da minha mãe, ele era o Deus de tal igreja, ele era Deus, enfim, de todo mundo, o pai de todo mundo, e eu entendia isso, e eu acreditava que ele existia. Mas até ali, até aquele dia, até aqueles 4 dias, e mais especificamente, ele não era o meu Deus, ele não era o meu pai, não era pra mim. E aqueles 4 dias eu descobri ele pra mim. Ele me descobriu, porque ele que marcou o encontro comigo, né? Mas eu fui extremamente tocada e eu fui... todas as minhas dores que eu carreguei por toda a minha vida foram descobertas por ele naquele dia. Ele simplesmente, ele parecia que botava a mão dentro de mim e parecia que arrancava pra fora numa dor insuportável, porque eu chorei pelos 4 dias, né? Você tava lá, você lembra? A Zena também estava lá. Eu chorei incansavelmente pelos 4 dias, acho que eu desnutri, fiquei sem líquido no meu corpo de tanto que eu chorei, desidratada. Só que no final daqueles 4 dias, eu tive um medo, e era um medo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que era o de como que eu continuo vivendo isso. Porque eu sabia qual que era a minha realidade antes de eu pisar na porta daquele lugar. Então, como que eu continuo vivendo isso que eu senti aqui dentro? Ainda faço essa brincadeira quando eu vou falar na Donep, tem que ir todo mundo junto pra mesma casa, vai todo mundo em bando embora pra beber tudo isso juntos de novo. E aí foi me dada uma instrução pela Donep que foi: vá para onde eles estiverem. Eles, quem ama a palavra, quem vive Deus, quem deseja a mesma coisa que você, esteja onde eles estiverem. Leia a palavra, estude, vá numa comunidade de fé, ou seja, vá numa igreja, faça parte, seja corpo. E foram as instruções que eu recebi de ok, entendi, eu tenho que estar junto. E eu comecei a seguir todo mundo da Donep, onde tinha uma donepiano, fazia um convite, eu diziam, a gente vai estar em tal lugar, lá tava eu. E eu comecei a frequentar, só que eu comecei a ler a palavra também. E como a Dani disse, eu sou muito questionadora porque eu vim da área científica. Eu fiz pesquisa científica por 2 anos, ganhei bolsa por 2 anos também, por conta de pesquisa científica, e eu era, o que é isso? Por que isso? Da onde que veio isso? Querendo saber a raiz. Só que ninguém me respondia com aquela profundidade que eu tinha e ficavam assim, olhando pra mim assim, meu Fer, eu vou pesquisar, eu vou pegar a tua pergunta, eu vou falar com tal pessoa, daí eu, não, mas eu preciso de alguém que tenha isso como uma verdade, que me passe essa certeza, que me passe essa segurança do que eu tô perguntando. E eu comecei a minha busca atrás dessa pessoa. Acontece que lá nos 4 dias eu conheci a Zena. Só que a Zena era pra mim assim, aquela pessoa intocável, não posso nem chegar perto, né? Inacessível. Era assim, era a pata e uma multidão de pintinhas, de patinha de pintinho ao redor, assim. E eu era muito quieta, eu não tinha boca pra nada, eu não conversava, e pra eu chegar lá eu tinha que falar com alguém, eu tinha que me comunicar. Isso era muito difícil. Então eu não fui até ela nesse primeiro momento. Mas só as ministrações que ela teve lá já deu pra saber a sabedoria que ela tinha e o domínio de palavra e a vida vivida com Deus, que transmitia tudo aquilo que eu precisava. Mas aquilo ficou guardadinho no meu coração. Só que acontece que
Antes desse dia, que eu acredito que muitas pessoas não sabem, porque eu contei essa história acho que umas 2 vezes apenas, eu não sei se a Zena lembra também, que antes de eu ir para a Donep, e nesse período de depressão que eu tive, eu fui visitar uma familiar minha, a tia Tere, que foi quem adotou a minha família aqui em Joinville, e ela trabalhava num food truck, num pátio de uma igreja aqui em Joinville. E esse lugar, eu acredito que, não posso falar que é coincidência, isso nunca vai entrar na minha mente, mas lá, essa minha tia trabalhava e ela falou, Fernanda, tem um grupo de jovens aqui, umas meninas, e elas fazem um GP, eu queria que você saísse e fosse lá encontrar elas, conversar, né, participar uma vez pelo menos. E ela entrou em um contato com uma menina que me mandou uma mensagem e eu fui. A primeira visita que eu fiz em Joinville, em qualquer outro lugar que não fosse da minha família ou essa minha tia no trabalho dela, foi nessa casa. E essa menina era a neta da Zena, a Sofia. Uau, a Sofia. E eu fui parar na casa da Sofia, que é neta da Zena, a primeira visita em Joinville. Olha só. E lá eu fui recebida por uma adonepiana, porque lá ela foi extremamente adonepiana comigo. Hoje eu sei disso, né? Ela foi a única que sentou do meu lado do começo até o fim, a Sofia. Do começo até o fim do GP. E ela tirou a minha vida pra fora fazendo perguntas que nem a Zena faz. Quem conhece a Zena, que já sentou do lado dela, que já sentiu as perguntas dela, a Sofia fez a mesma coisa comigo. E começou a perguntar. E ali eu contei muitas coisas da minha vida. E a gente começou a se seguir nas redes sociais. Mas ali foi um contato apenas. Eu não continuei fazendo parte do GP, né, delas. Mas acompanhando nas redes sociais, eu via vídeos dela lá no sítio da Zena. Sem conhecer a Zena. Eu não conhecia a Zena e não conhecia a Donep também. Mas eu falava assim, e ela, eu lembro até hoje de um vídeo que ela postou com a Fernanda Lima, com muitas meninas assim ao redor da mesa, da onde a gente faz hoje os estudos de quarta-feira. Tocando violão, o ukulele, cantando e adorando a Deus e juntas. E eu falava, eu prestava atenção no lugar. Eu pensava assim comigo, como eu queria estar nesse lugar junto com elas. Como eu queria estar nesse lugar. Só que era uma coisa que entrava assim no meu coração de um desejo muito grande. Só que eu pensava, nunca. Tá muito distante, né? Muito distante. Era uma outra realidade. Uma realidade inacessível. Inacessível pra mim. Não era um lugar que era permitido pra mim. Quando vocês escutarem minhas histórias, vocês vão entender. Mas aconteceu que depois de passar meses que eu recebi o convite da Donep, que foi a primeira vez ali no jantar, na plenária, que fui lá nos 4 dias do encontro de verão, que daí conheci a Zena sem nem ter ideia que ela era a avó da Sofia e que ela era a dona daquele sítio que eu via. Meu Deus, que lindo. Nem eu sabia dessa Essa história tá sendo novidade. Tá até vendo? Tá escutando? E aí? E aí que passou-se o tempo de eu ser, né, aquela pessoa que está em todos os lugares da Donep, que eu conheci a Dani mais próxima, porque ela estava nesse encontro de verão que eu fui, mas eu realmente me aproximar dela e ela de mim também, por acredito que acho que foi isso, se eu não me engano, por uma instrução da Babi, que era coordenadora. E elas são assim, elas cuidam, são praticamente filhos. Cuida desse que tá chegando, você cuida desse e vão delegando, né? E fui delegada ali pra Dani, pra Dani grudar em mim, pra eu não me dispersar e também ser aproximada, né? Cuidada. A Dani grudou em mim ali. Porque depois desse período, né, Fê, que tu passou ali indo em tudo, chegou uma hora que tu deu uma sumida, porque aconteceu uma outra situação na tua vida. Isso. Que ela entrou em crise. Isso.
E aí ela meio que começou a parar de ir em tudo. E a gente começou a ficar preocupada. E eu lembro que a Babi falou, Dani, porque daí a gente já tinha participado algumas vezes na casa desse amigo que era perto da casa da Fernanda. Isso. E aí a Babi falou, Dani, como tu tem mais acesso a ela, vai atrás, cuida dela. E foi nesse sentido, assim, que eu lembro que foi ativado, porque daí ela já tava querendo voltar pra essa caverna. Eu fugi. Ela tava fugindo da gente. Na caverna. É verdade. Gente, eu não lembrava disso. Vamos lembrar a história. Vamos contar o real. E aí eu lembro, verdade. que eu comecei a ir atrás dela. Eu mandava mensagem, na verdade, a Michelle, que era uma outra amiga nossa, mandava mensagem e a Michelle falava, Dani, ela vai. Eu ia lá e buscava ela em casa, levava ela em casa, e foi onde a gente foi se aproximando pra ir cercando ela, pra não deixar ela sumir de novo. É verdade. Que lindo. Continua agora. Pera que agora eu vou... ficou emocionada, Agora é tu que vai chorar. Ai, gente, que Deus lindo. Tá, então Foi tu exatamente conhecendo o Senhor, se deslumbrando, né? É isso. E aí acontece que o teu irmão Isso. é morto. Ele foi morto nesse período. E... Nossa, como é bom lembrar disso, porque eu tava nessa vida com Deus, de buscar Ele. Querendo Ele como tudo na minha vida. E eu tive essa experiência de passar pela, acho que a maior dor da nossa vida é a perda de alguém que a gente ama muito, Luto, né? E no dia da morte do meu irmão, eu mandei uma mensagem pedindo oração no grupo da Donep. Foi. E eu estava no local da morte dele e de repente chega um carro com uma galera da Donep no local antes do IML chegar ainda. Meu. E ali eu pude entender o amor de Deus Para cuidar de você. nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aquilo que a Zena contou aqui várias vezes nessa mesa, a gente vai relembrando das nossas experiências e a gente entende minimamente o que acontece, mas nesse dia eu realmente senti o amor de Deus nos momentos da tribulação, como diz, né? Isso. Que a gente passaria por momentos de tribulação. E nos momentos de maior dor da nossa vida foi esse encontro do amor de Deus onde eu não esperava. E eles esperaram comigo até o IML chegar, levar o meu irmão e me levaram para casa desse amigo que a gente tem, do Anderson e da Michelle. E lá eles me sentaram assim, eu estava ainda paralisada, em choque. E eles falaram, Fernanda, esse é um momento muito importante da tua vida, porque ou hoje você vai viver com Deus a partir desse dia, ou você vai viver o extremo oposto. Revoltada com Deus. Exatamente, revoltada com Deus. Ou você vai amar muito Ele a partir de hoje, ou você vai ser roubada dele. Hoje. Precisa fazer uma escolha. E eles foram cirúrgicos naquele momento, naquela intervenção, porque eles falaram assim, você vai orar e você vai colocar todas as tuas dúvidas diante de Deus hoje, e você vai fazer uma pergunta para Ele, e você vai abrir a palavra e Ele vai te responder. Ele vai te responder. E eu nunca tinha vivido algo nesse sentido. Mas a única pergunta, eu acho que é minha e de todo mundo que já perdeu alguém é, Senhor, Ele está contigo? Porque outra pergunta não seria cabível. Não. Num momento como esse. Então eu perguntei, Senhor, Ele está contigo? É essa a minha dúvida. E Ele eu peguei essa Bíblia, abri em Marcos 25, do paralítico de Cafarnaum. É Marcos ou Mateus? Eu acho que é Marcos. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, que isso? Que forte. Não, é Mateus que tem 25, né? Mateus, acho que tá 24, né? É, Mateus, então. Foi a palavra da minha vida. Que lindo. É 25. É 24, não. Deve ser 25. Aqui, ó. É.
Ah, que coisa forte. Se for do paralítico de Cafarnaum, é Marcos 2. É em Mateus que ela leu. Em Marcos 2? Me ajuda aí, Dani. Tem algo que é no 25. Tem. Você lembra? Aqui, olha. Marcos 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Estava na casa dele. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava Jesus, fazendo uma abertura, deixando o leito em que jazia o doente. Então, baixando o leito em que jazia o doente. Então, eles fizeram um buraco no teto e baixaram ele. O que está escrito aqui essa que é a palavra que ele me deu. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Gente, ele estava paralítico. Quando você desce um paralítico na frente de Jesus, o que você espera que Jesus faça com o paralítico? A nossa mente humana pensa que ele vai curar o paralítico e ele vai sair andando. Fisicamente, né? E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E o meu irmão, ele tinha uma ferida no corpo dele. Ou seja, o corpo dele tinha sido ferido a ponto de não estar mais aqui. E eu vi ele como paralítico nessa palavra, porque o Senhor disse, não, eu não vou curar você dessas balas que você levou. Você não vai viver das balas que você levou, porque isso não é o mais importante. Filho, os teus pecados foram perdoados. É isso que Jesus falou. Então, de todas as passagens da Bíblia que a gente pudesse abrir e ler, essa foi a palavra. Daria os teus pecados, claro, né? Estão perdoados. Nenhuma, com uma pessoa com o corpo ferido, descendo na frente de Jesus, e a única coisa que a gente espera aos olhos humanos os olhos humanos levanta e anda. Mas não, os teus pecados foram perdoados. E assim, depois, com a dúvida no coração dos fariseus, o Senhor ainda pergunta, o que é mais fácil fazer? Eles disseram, quem é ele? Em vez de curar o homem, e aí Jesus responde, qual é mais fácil? Dizer para o paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Então, quer dizer, quando eu perdoei, aí ele diz, agora levanta e anda. O teu problema maior era o pecado. Não era a paralisia, que a paralisia devia ser consequência do pecado. Isso. E foi nesse contexto, gente, que eu fui respondida por Deus não foi a primeira nem a única palavra, claro, que ele deu para mim, mas nesse contexto de morte e de viver uma vida com Deus, eu acho que não teve outro momento que ele foi mais claro do que esse na minha vida. E ali foi realmente um divisor de águas, porque eu realmente passei, glória a Deus, porque ele é misericordioso, que me deu forças também para crer nele naquele momento, porque até para crer nele a gente depende da misericórdia dele. Da misericórdia. De nos agraciar com a fé também. E eu não fui para o extremo oposto, como vocês podem ver. Mas saindo daquela casa, eu vivi um luto sobrenatural, que a Zena também descreveu nessa mesa. Sim. Que não tem como alguém olhar e dizer, você era a filha desse homem? Isso. Impossível. Impossível. As pessoas olhavam para mim e podiam dizer, você é irmã desse homem? Impossível. Porque foi algo que eu nunca senti na minha vida. E eu até às vezes questionava, Senhor, é isso que é viver contigo? Porque eu não sinto essa dor
O peso, de né? acabar com a minha vida, que era o que eu imaginei que se isso acontecesse algum dia, seria o que eu viveria, algo que acabaria comigo. E eu não vivi. Até porque, né, você e ele viveram num contexto tão difícil que quem criou ele praticamente foi você, né? Sim. Né, como uma mãe. Então, vocês eram muito ligados. Mas quando a Fernanda começou a entender o Senhor e caminhar com esse grupo, o que ela foi aprendendo, você passou para ele, né? Só que o mundo que ele vivia, nem a família sabia que ele estava jurado de morte, né? Então, quer dizer, fizeram isso com ele, mas Deus dizendo, a alma dele é minha. Que lindo, né? Ele já tinha tomado a decisão de viver com Deus. É porque ele teve um tempo com Deus, com a minha família, mas ele teve um desvio. Ele se desviou por um tempo. E nós nos afastamos nesse tempo também, porque eu estava vivendo muitas coisas ali na Donep, nas coisas que eu estava tendo. Ele tinha se casado, tinha saído de casa também. Só que nesse retorno, foi por meio da Donep que eu aprendi sobre a oração intercessória. E eu comecei a orar, me colocando no lugar dele, pedindo perdão por tudo que eu imaginava que ele pudesse estar fazendo, que ele tivesse feito. Até que o nosso último encontro em vida foi ele aparecendo lá em casa e ele chorando e começou a confessar pra mim, mano, eu preciso de falar. Chegando nesse lugar onde você tinha conquistado espiritualmente, né? Isso, e ele sentou na minha frente e começou a chorar e a contar. Foi contando, parecia que eu tava orando. E eu olhei assim, eu entendi, eu falei, Senhor, tá acontecendo, o que eu tinha orado, ele tá me falando. E eu olhava pra ele, eu sorria e eu falava, mano, fica tranquilo, que tudo vai ficar bem, não vai acontecer nada. Eu, na minha ingenuidade de vida com Deus, iniciando ainda, eu acreditava que Deus simplesmente não permitiria que ele morresse, que não teriam consequências pro que foi feito, que não existia isso, que o Senhor podia pegar e limpar tudo e estava tudo bem. Eu não entendia ainda sobre as leis espirituais, eu não entendia ainda sobre as consequências do pecado realmente dentro, que nós vamos pagar pelo que nós fizemos aqui. Por mais que tenhamos a conversão, que andemos com Deus, que nós amemos Ele, ainda assim nós teremos que pagar pelo que nós fizemos. E hoje eu entendo isso, que Deus teve misericórdia e graça sobre a vida do meu irmão, de, apesar de tudo, garantir que ele estivesse com ele. Amém. E ele está lá hoje, mas saindo... Guardado, né? Guardado. Não tem mais o perigo de cair. Está guardado. Exatamente. Mas saindo desse contexto, que eu me agarrei com tudo que eu tinha em Deus verdadeiramente. E ali eu entendi que é isso que a Zena começou, né, falando sobre o limite da psicologia na minha vida, né, para deixar claro, para não gerar, né, mal entendimentos aí. Na minha vida eu entendi, no meu entendimento eu entendi que a psicologia tem um limite em que ela vai até ali, ciência, ela vai até ali, tem coisas que ela não responde. E Deus me respondeu em tudo que eu precisava. E daí eu me propus a investigar. E aí que entra a Dani, mas não foi algo que eu me propus a investigar e eu organizei, não, eu vou lá pra casa da Zena pra que isso aconteça. Não foi isso. Foi o Senhor. Foi o Senhor me encaminhando e encaminhando a Dani, e encaminhando a Zena, como encaminhou a Sofia lá no começo, para estarmos todas no mesmo propósito. Que houvesse essa conexão, né? Exatamente, só que partes diferentes, fazendo ministérios diferentes, só que todos em conjunto, porque isso, acredito que essa seja a maior explicação do que é o corpo de Cristo, né? Corpo. Cada membro junto, mas fazendo coisas diferentes. Então, eu sabia que Deus curava, porque Ele me curou, mas eu não tinha nada de palavra. Eu não tinha absoluto, eu era zerada de palavra, não tinha nada. E tá tudo escrito aqui. O que eu precisava saber estava escrito ali. Só que eu lia e eu ficava, mas
não entendi isso e aqui, e isso. E eu precisava de entender, alguém que me explicasse. Fernanda, tá querendo dizer isso, é assim, você segue por esse caminho, você entende assim. E foi realmente um cuidado do Senhor, de estar me colocando naquele lugar. Estando lá com a Zena, a gente abdicou de festas de final de ano, de virada de ano. Ela falou bem assim, a Dani: Fernanda, vai ter festa na igreja, mas eu tô querendo ficar no sítio. E eu também quero ficar no sítio. Eu falei pra ela, mas tu vai, eu consigo alguém pra te levar. Dela, não, eu vou ficar aqui contigo. A Zena tava em outro lugar também, com familiares. E eu falei: Dani, eu realmente quero viver Deus e quero esse momento particular com Ele. Eu me dispus a isso. Então a gente passou nós duas no bambuzal. O bambu foi a nossa virada. A nossa virada, a melhor virada da minha vida foi naquele lugar. Que lindo! Lá foi que eu vivi as maiores experiências da minha vida até hoje, assim, no sentido de falar com Deus, de aprender a falar com Ele. E não teve como ser diferente eu querer ficar naquele lugar. Eu ia pra casa realmente com a mochila vazia e voltava com ela cheia. Mas foi assim que as nossas vidas se cruzaram. E acho que não tem um lugar mais simbólico e verdadeiro, ao mesmo tempo, do que a mesa para compartilhar disso, porque tudo isso que nós estamos relatando foi ao redor a mesa. Da mesa. Exatamente, entre o café e o outro, entre o chá e o outro. Pra quem conhece o sítio lá em Piraueraba sabe que é bem real, porque tudo que acontece lá, a maior parte é em volta da mesa, né? Isso, as histórias vividas, então, tudo momentos de leitura, de vida. É ali. De vida com palavra. E ali foi também onde eu pude receber da Dani como minha discipuladora, porque ela teve muita paciência. Uns puxão de orelha. Puxão de orelha é o que não faltou. Até cair do cavalo, ela caiu. Até cair do cavalo, literalmente eu caí. Porque o Senhor tem vezes que Ele não só explica, mas Ele desenha. A didática de também. Deus é bem experimentada, Exatamente. Né, Fernanda? Ele desenha. Então, naquele dia que desenhou pra mim que eu tava caindo do cavalo. A Zena também, quantas vezes já recebi puxão de orelha, porque nessa de questionar, eu tava, às vezes, mais científica do que espiritual, e eu perguntava de novo, e a Zena olhou uma vez bem sério no fundo dos meus olhos e disse: Braba, você tá querendo entender aqui, ó, mas é aqui, ó. Eu chorando, não, eu não tô querendo, você tá querendo entender aqui, e é aqui. Fui pro quarto braba, chorando, triste, eu tava com todos os sentimentos possíveis, porque eu nunca tinha ganhado um chacoalhão desse da Zena, né, claro. Foi o meu já tinha ganhado vários. Foi o primeiro. E até eu entender, até o Espírito Santo revelar pra mim, e foi por meio da palavra dela, com certeza, que eu realmente queria entender aqui. E ela falou pra mim: Fernanda, tem coisas que você não vai questionar. Tem coisas que você vai simplesmente obedecer. Simplesmente obedecer. E é isso. E é a maior parte do tempo, não é só às vezes, né? Que lindo! É isso. A história desse... Nossa... Teve uma reviravolta, gente, porque eu nem imaginava que ia ser isso, né? Não sabia que tu ia ser o foco principal da história. Eu não imaginava, não foi programado, vocês que estão assistindo, não foi programado. Tanto é que a gente foi descobrindo muitas coisas aqui, né? Mas é isso, gente. Tá mais do que comprovado de que valeu a pena. Valeu a pena, porque tudo isso que a gente recebeu... Gente, tá sendo aí, né, ela não quer contar a história e eu vou puxando e nós vamos contando. E chegou o dia, né, da Dani. Como que a Dani foi trabalhar? Elas estavam tão tranquilas lá. Aí foram te buscar, né? Te acharam, a empresa, a loja, que é uma loja linda de mulheres em Joinville. É uma boutique, né? Uhum. Que a Dani trabalha. Ela é tudo lá, gente. Tudo e mais um pouco. Desde montar a vitrine, atende, né? Tudo.
Mas a Clarice foi pedir para você ajudar ela a escrever a história da vida dela. Essa é uma história longa, né? Não, mas olha a cena. E aí, eu não tinha conexão, né, com a Clarice, que é a dona da loja onde eu trabalho hoje, mas a gente estava sempre ali nesse grupo da segunda-feira. Mas Deus dizendo, já deu 1 ano, vamos trabalhar. Olha o que Deus faz. E tirou a Dani de lá. E foi o mesmo que aconteceu comigo, gente. Isso. Pra finalizar esse podcast, porque a gente já passou do tempo. Mas Mas só pra finalizar, a Dani foi tirada de lá, sim. E eu fui tirada da mesma forma. A dona da loja diz para ela, se não aceita trabalhar comigo, quer dizer... Na verdade, eu tive uma instrução de Deus. Eu ouvi o Senhor falando comigo de que eu teria um tempo com a Clarice. Que lindo. E aí eu me dispus, porque ela estava diante dela, né? Ela falou que precisava de alguém para uma vaga e tal. Eu não tinha experiência na área, né, de comércio. Mas eu falei pra ela, olha, eu não tenho experiência, mas Deus falou comigo, se tu quiser eu me candidato pra essa vaga. É isso. Olha então, Dani foi tirada por uma instrução de Deus dessa forma. E eu, passou mais 2 semanas, 3... Depois que a Dani saiu, tu ficou aí nos 4 meses. Fiquei. Porque, na verdade, o nosso tempo completo... O meu deu 1 ano certinho, eu entrei em agosto, saí em agosto, e a Fernanda foi janeiro, fevereiro, chegou né? Antes, né? Aí eu fiquei um tempo depois, mas um pouquinho antes de fechar janeiro, que era o meu tempo de sair, porque foi ali antes da virada do ano, veio uma pessoa lá da igreja, a Salete, olhou pra mim e falou, Fernanda, que privilégio, né, você tá aqui. Daí eu, é verdade. E ela, muitas pessoas, você sabe, né, que queriam estar no teu lugar. E eu, é verdade, né, porque todo mundo fala, né, eu queria morar aqui. Aí ela olhou pra mim e falou bem assim, aproveita porque os seus dias estão acabando aqui. Eu, o quê? Como assim? Veio, né? Aquilo como uma flechada. Não me tira aqui do meu fantástico mundo. Exatamente, mas aquilo foi uma palavra profética porque ela não sabia que eu tinha programado com o Senhor, né? Tinha um propósito com ele de 1 ano. Porque e ali tinha tirado o CRP em janeiro, né? Isso. Foi em janeiro que tu pegou a carteirinha, então o propósito era de que tu daria 1 ano, que tu começaria a atuar de novo em janeiro. Exatamente. E o que aconteceu era o Senhor me lembrando que o tempo estava acabando e que eu precisava sair dali. E ali eu tive, né, aquele segundo momento com Deus e Senhor, para onde que eu vou? Mas isso fica para uma próxima. Tá difícil a gente encerrar esses podcasts ultimamente. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Zena, mais uma vez. Dani, foi extraordinário, está sendo extraordinário. E aguardem, porque logo nós estamos aqui de novo. Gente, um beijão para vocês. Até mais.